Continuando com o assunto da nossa aula anterior, a nossa região Nordeste. E a gente não poderia deixar de começar sem antes, né? Ouvir um pouquinho de um forró que é algo símbolo da nossa região. E eu adoro dançar forró. Eu acredito que vocês também gostem. Então, assim, gente, ó, na nossa aula hoje, nós temos como objetivo, né, conhecer algumas características da Zona da Mata, que é uma das sub-regiões nordestinas, que inclusive vocês viram na aula anterior, na aula da semana passada, que a nossa região Nordeste, ela é uma região de grande diversidade. Por conta disso, ela foi subdividida em 4 sub-regiões que nós vamos hoje relembrar, retomar um pouco do que foi visto e logo depois se aprofundar um pouco em uma específica, que é a Zona da Mata. Vamos comigo aprender um pouquinho mais? Vamos também corrigir Nós vamos também corrigir uma atividade que foi passada na semana passada, tá bom? Mas antes disso, vamos só relembrar um pouquinho o que a gente viu sobre o conteúdo região Nordeste. Observem aí a nossa região. É formada por todos esses 9 estados, olha, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Vocês viram na aula passada também, e acredito que vocês já tenham visto em outras séries anteriores, que a região Nordeste foi a primeira região a ser ocupada, né, e ser explorada economicamente pelos portugueses, né? Acredito que vocês saibam que os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, né, ainda no século XVI, eles chegaram primeiro nessa região, já que é uma região que é, né, toda aí, quase toda cercada, né, banhada aí pelo Oceano Atlântico, que foi justamente por esse oceano que os portugueses chegaram e começaram a exploração da nossa região. E aí eles começaram a exploração primeiro do nosso pau-brasil, né, exploraram o tanto que puderam, inclusive o pau-brasil, né, é um dos tipos de vegetações que formam a Mata Atlântica, que formavam, aliás, porque foi praticamente todo explorado. Hoje em dia, as últimas reservas que temos, né, reservas ambientais, reservas que não podem ser exploradas, né? E depois começaram com a exploração da cana-de-açúcar, né? Fizeram a plantação e aí começaram a desenvolver a cana-de-açúcar para a produção do açúcar e ser vendido, né, para outros países. Começaram também com a criação de gado e assim por diante, né? Foi uma região que foi economicamente bem explorada e foi a primeira, a mais antiga região, né, a ser realmente aí explorada por esses portugueses. E por que dizemos que a região Nordeste também é uma região com grande diversidade? Não somente diversidade natural, mas somente diversidade, né? Por isso, nós temos essa grande diversidade natural. Desde um clima seco com vegetação da caatinga, que é a vegetação predominante dessa região, até clima, né, um pouco ameno, um pouco mais com menor intensidade, com florestas equatoriais úmidas, como por exemplo a floresta amazônica, a gente consegue encontrar no Maranhão, né? Então a gente tem uma grande diversidade, desde climas secos a climas um pouco mais úmidos, certo? A gente vai encontrar na nossa região Nordeste. Vamos encontrar locais que são bem mais quentes do que outros, locais que são mais secos do que outros, devido também à questão do relevo, né? Tem uma grande parte, né, de relevo predominante na nossa região Nordeste, como por exemplo o Planalto da Borborema, né, que fica localizado aí, ó, nesses locais próximos entre aí, ó, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, né, que impede que massas de ar úmida que vem do oceano cheguem, né, no interior do Nordeste. Por isso, devido a esse relevo, é que surge, por exemplo, o sertão nordestino, certo? É a área mais seca, né, onde tem a predominância da vegetação caatinga, que a gente vai já ver em outra imagem, para vocês entenderem um pouco melhor, por conta desse relevo que impede as massas de ar úmida que vêm do oceano, né, cheguem no interior da região Nordeste. Por isso que lá é seco, certo? Então, assim, vai ter locais mais úmidos, como essa parte da zona da mata que a gente vai ver agora, já, e tem locais mais secos, tá bom? Aí nesse mapa nós podemos ver os climas que predominam aqui na nossa região Nordeste. Nós temos ali em vermelho, né, uma pequena parte do Maranhão tem um equatorial úmido, por isso que nesses locais vai ter um pouco de floresta, né, amazônica, por exemplo. Esse laranja é o clima tropical, maior grande parte, né, da região Nordeste. Nós temos em amarelo o semiárido, que é um dos mais típicos, um dos que mais predominam, né, presente na nossa região. Geralmente é o clima semiárido, certo?
E esse em verde é o tropical litorâneo, que é justamente a parte onde está mais situada e mais próxima, né, do Oceano Atlântico, que tem mais essa umidade, certo? Vai ser um clima mais umidade. Então a gente vai perceber aí como tem essa diversidade de climas na nossa região Nordeste. Por isso foi que a região Nordeste ela foi subdividida em mais 4 sub-regiões que nós vamos ver agora na próxima imagem. Vamos lá observar? A região Nordeste ela foi subdividida em 4 sub-regiões. Observem aí, ó. Está em verdinho, né? Zona da Mata, que inclusive é o tema da nossa aula de hoje, tá? Vamos estudar. Agrestes, que está em laranja, que fica entre a Zona da Mata e o sertão. Este amarelinho claro, né? Sertão. E o marrom aí, meio norte, tá bom? Essas são as 4 sub-regiões nordestinas. Por que foi dividida assim, subdividida assim? Como a região Nordeste, ela tem essa grande diversidade de clima, de vegetações, né, de relevo, então eles acharam necessário dividir essa região dessa forma. Porque assim, cada sub-região você vai perceber características bem diferentes. Enquanto aqui no sertão, por exemplo, o Ceará está aí localizado na sub-região sertão, né? É um local mais seco, né? Com vegetação caatinga, esse tipo de coisa. Já na Zona da Mata é uma sub-região bem mais diferente. Aí vocês vão ver hoje na nossa aula, tá bom? Mas antes de a gente estudar um pouquinho sobre a região Zona da Mata, a sub-região Zona da Mata, vamos logo relembrar com a correção da atividade da semana passada. Nós tínhamos 4 questões. Na primeira, perguntava quantos e quais eram os estados que compõem a região Nordeste. Quem não colocou, coloque aí. No caso, né, Ceará, os estados, vamos colocando: Bahia, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe, certo? Esses são os estados, são os 9 estados que compõem a região Nordeste. A segunda era perguntando como era o nome da praia que fica mais ao leste da região Nordeste. Tudo era baseado naquela poesia, né, que vocês viram. É a praia da Ponta dos Seixas, certo? Vocês vão colocar aí. A terceira era quantas e quais eram as sub-regiões, que são a que vocês viram na imagem anterior, tá bom? Essa imagem aí, vocês veem as 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Essa é a resposta da terceira. E a quarta, você ia escolher uma delas e ia dar características sobre cada uma delas, tá bom? Então, eu não vou colocar aqui não, vocês vão escolher a seu critério e colocar. E aí, então, vamos conhecer um pouquinho sobre características sobre a Zona da Mata. Uma das sub-regiões nordestinas, que é essa que está em verde, que vocês estão observando aí no mapa, certo? Como vocês podem analisar, a Zona da Mata ela se estende em toda a faixa litorânea do nosso país. Ela vem se estendendo desde o Rio Grande do Norte, né, o primeiro estado lá, até o sul da Bahia. Ela abrange todos esses 6 estados aí: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe e a Bahia, certo? Inclusive, é a sub-região mais povoada, né, mais populosa, é a que tem mais pessoas vivendo, morando, é nessa parte da região Nordeste aí, na faixa litorânea. Inclusive, né, porque é o local onde mais as pessoas querem morar, próximo ao litoral. E onde foi primeiro ocupado, né, como vocês sabem, pelos portugueses. Então, por isso é lá que é a mais povoada, onde tem mais pessoas vivendo. Consequentemente, também é onde tem as principais capitais, né, estão localizadas na Zona da Mata, certo? Além de ter também outras questões, como, por exemplo, na Zona da Mata é onde fica localizada, ou ficava localizada, né, a Mata Atlântica. A principal vegetação, né, que se tem na parte litorânea, é onde ficava, por exemplo, o pau-brasil. Como essa sub-região foi a primeira a ser ocupada, a primeira a ser explorada, então a Mata Atlântica, que antes existia, né, em abundância, era toda essa parte aí da litorânea, né, eram grandes vegetações de Mata Atlântica, hoje em dia quase que não se tem. Foi totalmente devastada, quase totalmente. Por quê? Começou com a exploração, né, do pau-brasil, depois começaram a desmatar para plantar cana-de-açúcar, desmatar para construir as casas, as rodovias e tudo mais. Já que a maior parte, né, é a sub-região mais urbanizada, então eles foram desmatando. Hoje quase que não se tem mais Mata Atlântica na sub-região aí, Zona da Mata, mas é onde se tinha, certo? O clima predominante dessa Zona da Mata é o tropical úmido, já que tem a influência aí do Oceano Atlântico, né? Ela recebe essa influência, então é mais úmida, um local de clima melhor, mais ameno, tá certo? Essa sub-região também, ela se destaca muito na produção, né, de alguns produtos, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, no caso, o cacau também, certo?
café, o fumo e até mesmo o petróleo, por isso, principalmente ali na Bahia, tá bom? Por essa região ser uma das mais urbanizadas, e além de tudo isso, essa sub-região, né, ela também, a economia dela é voltada, além de todos esses produtos que eu citei, é voltada também para a questão do turismo. É um local onde é bastante visitado, né, até porque é a questão das praias, né, as pessoas querem muito conhecer. E mesmo essa sub-região tendo tantos destaques, como eu citei até agora, né, ser a mais urbanizada, se destacar em vários produtos na economia, ser a mais visitada, né, então é lá onde vai gerar realmente, né, uma maior economia do país, geralmente, é nessa parte litorânea aí. É onde vai circular a maior quantidade de dinheiro e tudo mais, é onde tem as melhores rendas, né, vai ser justamente em locais que estão situados nessa zona, na próxima à faixa litorânea. Aí o que acontece? Ao mesmo tempo que nós percebemos as grandes capitais, né, com grandes prédios, né, locais bem bonitos, com boa estrutura, ao mesmo tempo nós temos locais de habitações precárias, como favelas, né, moradias mais precárias. Então a gente tem uma grande desigualdade também existente nessa sub-região. Então, assim, gente, aqui eu citei só algumas características. Vocês vão ter que procurar mais, tá bom? Conhecer um pouco mais sobre ela. Onde é que vocês vão estar, né, procurando saber um pouco mais sobre essa sub-região? Eu vou estar colocando no grupo de vocês um texto falando um pouquinho sobre ela, um texto que foi retirado do livro de vocês, já que vocês não têm o livro, eu vou estar colocando lá, tá bom? Uns print do livro em PDF. Logo depois que vocês estudarem, né, lerem, com o passado vocês podem estar pesquisando também mais sobre, vendo outros vídeos na internet, né? E depois de tudo isso, vocês vão responder a questão que eu vou colocar, a atividade que eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Então, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre essa sub-região. E qualquer dúvida, vocês podem também estar me chamando no meu privado, do WhatsApp, tá certo? Mas leiam, prestem atenção no vídeo, realmente, façam atividadezinho com foco, tá certo? Até a próxima aula. Beijo.